Tecnotalk no ar, eu sou a Cris Pelágio, estou super feliz de estarmos juntos por mais uma semana. Afinal, esse nosso encontro é marcado e você fica por dentro do que realmente é relevante quando o assunto é tecnologia, inovação, criatividade. Hoje, a gente vai mergulhar no universo dos jogos digitais, explorando desde a concepção até as mais recentes inovações que estão moldando o futuro dessa indústria. Se você adora games ou se você é curioso, tem interesse, fica ligado que esse papo é pra você. Já apresento meus convidados. Antes, eu quero te lembrar de aproveitar esse comecinho de vídeo para se inscrever aqui nesse canal. Deixa seu like, ativa nossas notificações. Acompanhar o Tecnotalk é muito fácil. Além do YouTube, você também pode escutar a gente pela sua plataforma de áudio favorita ou nos assistir na TV, na Box Brasil Play e no canal Market. Não tem motivo para você não nos acompanhar. Meus entrevistados são dois gigantes da indústria de jogos. Reinaldo Ramos, professor e expert em programação de jogos, e Rafael Rossetti, uma autoridade em negócios que envolvem jogos digitais. Os dois são doutores e professores na PUC de São Paulo e desenvolvedores de jogos digitais para indústrias indie e AAA. Você deve estar se perguntando o que é isso, eles vão explicar tudinho pra gente a partir de agora. Reinaldo e Rossetti, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, um prazer ter vocês aqui. Vamos começar lá do início, como é que vocês entraram nesse universo dos games e como foi a jornada de vocês até agora? Vamos começar pelo Rossetti. Tá bom, eu que agradeço aí, obrigado também pelo convite, né, uma honra estar aqui com vocês. Bom, cara, eu comecei, foi meio diferente, assim, né, diferente do que a gente costuma encontrar aí no mercado. Eu trabalhava num banco, né, e nesse banco... Não consigo te imaginar trabalhando num banco. Vamos ver o seu cartão de crédito. Tem seguro pra casa? E virou isso, né? Já vai me vender alguma coisa. Cara, e virou isso, né? Virou muito isso. E aí eu fui subindo de carreira lá no banco, né? Graças a Deus. Eu sempre fui meio competitivo nessas coisas e eu queria chegar no topo. Até chegar na parte do private, onde eu conheci um pool de investidores. E aí esses caras viraram pra mim e falaram assim... Rossetti, vamos... né? Você não quer sair do banco e gerenciar nossos recursos? Eu falei, pô, acho bacana, né? Legal. Ele falou, não, pensa bem, você não vai precisar resolver uma série de outras questões, assim, né? Que o banco vai te exigir, você só cuida da parte de investimento. E era a parte que eu mais gostava. E sempre foi a parte que eu mais gostava, é a parte de investimento. E aí, beleza, né? Operei um tempo com eles e coisa e tal, direto, em bolsa, etc e tal. Aí um deles virou e falou assim pra mim, cara, você não quer fazer um estudo de mercados exóticos? Eu falei, uau! Pô, isso, legal, que ano foi isso, né? Rossetti? Cara, isso foi 2014, 13, por aí, né? Falei, beleza, topo, desafio, né? Mercado exótico, né? Fiquei imaginando. Defina mercado exótico. Beleza, a premissa premissa era alguma coisa que tivesse um potencial de escalabilidade muito grande para o futuro. Bom, em 6 meses a gente chegou tive ali uma equipezinha, né, para me ajudar e tal. A gente chegou numa perspectiva de piscicultura e games. Então, uau! Em algum momento eu tava gerenciando um cultivo de peixes. Entre peixes e jogos. E jogos, né? E aí operações rodaram, etc e tal, demos saída das operações e falei, pô, curti muito essa parte de jogos, porque eu sempre gostei de jogar. E a maioria sempre pensa nisso, né? Sempre gostei de jogar, mas eu sabia que era diferente. Lógico. E é muito diferente. Nossa, hoje eu jogo bem menos do que eu gostaria de jogar, né? E aí comecei e falei, pô, legal, eu fiquei nos jogos e de lá, então, tamo aí. Né? E falei, agora o que eu vou fazer de Deixa os peixes de lado. Deixei os peixes de lado. Falei, bora jogo. E Reinaldo, e você? Nossa, a minha é bem diferente. A minha entrada nos games, ela invade os anos 90, assim. Porque, nossa! Embora eu fosse um adolescente, eu já queria mexer naqueles jogos, porque eu tinha um computador lá, daqueles antigos mesmo, tipo 586, 486, né? E
E não tinha internet naquela época, não tinha nada disso. Você tinha o jogo e você fazia nada. Depois de você terminar ele, você faz o quê com ele? Muito tempo livre. Adolescente tem tempo livre, né? Comecei a mexer no código desses jogos. Comecei a descobrir lá como fazia o cenário deles. Eu virei depois o que a gente chama de modder. O pessoal que faz mod de jogo, modificação. E, bom, isso começou a internet, eu comecei a compartilhar esses trabalhos, a pessoa já achou bem legal, falou, pô, é bem legal isso que você tá fazendo. Aí eu fiz eu sempre gostei de montar e desmontar coisas em casa, né? Então eu fui fazer eletrônica no colegial, depois eu fiz ciência da computação. Na ciência da computação, eu entrei já pensando, vou aprender a programar jogo. Já entrei, todo mundo lá querendo trabalhar em banco, fazer sistemas, tirar certificação Cisco, essas coisas que... Perder a vida. Perder a vida. Perder a vida é legal, pô, dá bastante dinheiro trabalhar com TI. Mas eu fui no foco de querer fazer jogos. Tanto que os meus professores, tipo, o que esse cara tá fazendo, né? Tá criando um jogo aí com o código que a gente ensinou. Sacrilégio. Aí eu fiz um TCC. No TCC eu já fiz uma engine, entre aspas, de jogos. Depois, quando eu terminei de me formar, abri o primeiro curso de pós-graduação em jogos. Eu fui da primeira turma e me inscrevi. Lá nesse curso eu encontrei 2 colegas bem legais e a gente fundou uma das primeiras empresas que desenvolveu para iPhone. É claro que na época que a gente começou, a gente não estava fazendo para iPhone, porque o iPhone nem tinha sido lançado, mas ele foi lançado no momento que a gente estava estudando como desenvolver jogos e tudo mais, e a gente tinha licença. Adaptaram ali naquele momento. E a gente começou a produzir para Nintendo Wii, primeiro Dev Kit ali que a gente trouxe, depois fomos para iPhone, fizemos o jogo de Slot Car, né, de Autorama, fizemos um grande sucesso com esse jogo. E aí tem a maldição do primeiro jogo, porque se você faz muito sucesso no primeiro jogo, você acha que todos vão fazer. E aí a gente foi aumentando a empresa. Acho que como tudo na vida, não só no primeiro jogo, no primeiro tudo. No primeiro tudo, né? Qualquer coisa que você faz, se você acertar muito na primeira, você tem aquela falsa impressão. E aí a empresa foi ficando mais madura. E paralelo a isso, eu também sempre gostei de estudar muito, e até porque como eu comecei a fazer jogos numa época que não tinha nada, eu tinha que estudar como fazer, porque não tinha quem ensinasse, então eu fiquei muito autodidata naquilo. Por conta desse pioneirismo, eu também comecei a dar aula de jogos. Então, comecei numa escola de computação gráfica, depois eu fui para uma faculdade, foi o Senac, a FMU, a Anhembi Morumbi, PUC, e aí eu tô até hoje nela, SPM também. Então eu tenho uma carreira, um Y na carreira, né, que é a parte acadêmica e a parte profissional. Depois também troquei de empresa de jogos, criei outra, entrei para outra, foi para outra, e aí estamos aí. E aí, mercado. Se a gente olhar para o futuro desse mercado, quais são as tendências que vocês acreditam que vão definir essa próxima geração dos games, dos jogos digitais? Cara, as mais malucas possíveis, né? E eu digo isso porque existem muitas coisas que a gente nem discute no Brasil. Vou dar um exemplo de uma palestra que eu dei no evento da NASA sobre o papel dos jogos na colonização de Marte. Quem fala isso? Você troca uma ideia com um cara... Só Rafael Rossetti. Você é louco, velho. O que você bebeu? O Dom já falava. Né? Meu, né? Então, assim... A gente em uma frase, defina essa palestra. Dê um resumo dessa palestra. Você não pode pular do foguete, né? Alguma coisa tem que te mandar lá dentro para você não ter um surto psicótico. Sim. Né? Excelente. Nos jogos você pularia sem problema. Né? Então, assim... Na vida real já não. Mas aqui, por exemplo, você quer descer de um aplicativo que você chamou um carro para vir, você abre a porta e fala, desci, Sim. né? Ai, tive palpitação, desci. Ai, me arrependi de estar indo para tal lugar. Beleza, desço na próxima parada. Lá não dá, né? Não dá. Então, e aí é o que tudo indica, e inclusive o Brasil ele é um dos melhores locais para ser lançado, né, o foguete daqui, porque a gente tem uma base... Ali é a base de Alcântara, ela é 30% a menos de combustível. É muita coisa, né? Tem até aí uns consórcios aí. Então, a gente tá falando da gamificação, de te ajudar a te manter dentro do seu psicológico em situações extremas.
a gente está falando dessa mesma gamificação sendo aplicado em outras áreas, né? A gente tem aí robôs sendo lançados para diversos fins, para uso militar também. E quem é melhor para controlar eles, né, de forma remota do que diversos experientes em jogos de FPS que a gente tem por aí? A gente tem Apple Vision, né? Como que é essa, né, utilização dos jogos agora, você podendo interagir com a sua parede, com a sua porta. Você vai abrir a porta, você tem um bichão saindo lá, já saca da espada. Quem não tá ali não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Para ajudar, você tem IA. Meu, então assim, vai ser a coisa mais maluca do mundo, né? Eu vislumbro algo meio parecido como Jogador Número 1, aquele filme que teve, né? Inclusive, minha tese de doutorado é focada nisso. Então, baseada nisso, e vislumbra esse futuro, e acredito que a gente tem. Pra quem nunca viu Jogador Número 1, o que é exatamente? Para que as pessoas entendam o que você vislumbra. É um filme bem até interessante, né? Que você faz tudo o que você quiser dentro do seu óculos, da sua realidade virtual, você assume o papel que você quer. Eu me sinto uma banana com chantilly na cabeça, porque eu não tenho cabelo, então vou fazer um melequinha de chantilly. Beleza, eu vou ser essa banana com melequinha de chantilly, indo no banco, indo fazer as coisas triviais que eu vou, me relacionando com a minha turma. Vindo no podcast para dar entrevista. Exatamente, podia estar aqui assim, bananão. E ok, né? E vida que segue, fazendo tudo, interagindo com todo mundo. E na verdade eu tô lá em casa. Sim. Né? E é isso. Porque a gente tem uma densidade populacional que cresce cada vez mais, né? Dificuldade de locomoção, etc e tal. Então essas barreiras vão sendo destravadas quando você tem um ambiente digital. Quando eu tenho gadgets que eu consigo me aproximar mais das pessoas, né, talvez até senti-las, etc e tal, isso facilita muito. Sim. Se a gente comparar o maior show que a gente já teve na vida, né, do planeta Terra, já foi em ambiente digital. Você tem shows aí acontecendo, por exemplo, no Fortnite, que é um jogo que muita gente conhece. Da Epic. Que o show rolou lá dentro, o primeiro já foi com 3,5 milhões de pessoas. Que estádio comporta isso? Nenhum no mundo. Não existe, fisicamente falando. É diferente. É lógico que é diferente. É muito mais legal. Tem gente que prefere o digital, tem gente que vai preferir o analógico. A questão é justamente essa, né? As barreiras que a gente tem pro físico. Reinaldo, você, como é que você vê o futuro aí dos games? Olha, da mesma maneira que a gente teve a internet no início dos anos 2000, saindo dos anos 90 para 2000, que era uma coisa de nicho e foi ampliando, a gente vê isso acontecer com os jogos, né? Os metaversos e os ambientes virtuais, realidade virtual, realidade aumentada e tudo isso que está se unindo e está indo para um nível que a gente não sabe como chegar lá. Mas o que a gente tem hoje é essa imersão que vai aumentando. Essa imersão de várias maneiras, narrativa, essa imersão de contação de história, essa imersão visual, sensorial. Então, a tendência é que a gente tenha uma capacidade cada vez melhores dos hardwares de serem cômodos para as pessoas, e essa distância entre o eu tenho que aprender para usar e o estou usando de fato, ou já uso há muito tempo, vai reduzindo. Isso aconteceu com o telefone, né? O celular, ele era difícil de digitar, você ia mandar uma mensagem, você tinha que aprender a digitar nos números, e depois tinha aquele tecladinho, e aí os dedos iam apertando várias coisas. Chegou até a ter canetinha, né? Exatamente. Até ele aumentar de tamanho de tela, eles perceberem que a tela maior comportava mais botões, e aí facilitava. Então, hoje todo mundo tem um celular no bolso, hoje todo mundo está conectado, hoje todo mundo tem acesso a jogos, né? Qualquer jogos que você entra na Apple Store, na Play Store, você entra na Apple Store, e você baixa um game, daqui a pouco você também entra nesse metaverso, nesse ambiente diferenciado, hoje, ponto, até a computação espacial a gente chama, né? E um dos pontos que a gente pode dizer que foi revolucionário já agora, que a gente está em cima da revolução, são dois, né? São dois pontos muito fortes, que é a inteligência artificial generativa e o Apple Vision Pro. Vision Pro.
O que acontece com esse Vision Pro? O que ele tem a gente pode falar dele mais depois, mas o que a gente pode falar que é o revolucionário dele? É a ancoragem das coisas no mundo real, né? Você põe o copo virtual aqui, você sai lá fora e volta, ele tá aqui. Isso é o grande diferencial. Todas as outras tecnologias já tinha mais ou menos isso, mas essa ancoragem na vida real, isso é fantástico. E a inteligência artificial, obviamente, que muda absolutamente tudo. A percepção de qualquer um com a máquina. A máquina, ela aprendeu a falar. A gente pode dizer isso. Ela aprendeu a falar com uma pessoa comum. Se comunica, né? Isso. Quando você escreve ali para ela, quando você se comunica com ela, você tá programando ela. Assim como... Só que sem aprender a falar a linguagem dela, ela aprendeu a tua. E isso é o grande diferencial das coisas, né? É um game changer, né? É uma mudança total. aí no jogo total. Não, pra você ter ideia, se a gente comparar o que a gente tinha antes, nessa época aí que o Reinaldo começou a brincar, se a gente pegar um jogo tipo o Doom. O Doom era um puta jogaço, né? É revolucionário. Super revolucionário pra época. Muito da hora. Primeiro né? tridimensional. Que nem tinha. Que ano foi isso? 94, 95. Tá. Pra você ter ideia, hoje existe um campeonato, vamos dizer assim, velado, porque não tem um prêmio, etc e tal, de onde você consegue fazer ele rodar. Hoje, a gente já conseguiu fazer ele rodar num teste de gravidez. Ah, mas aquilo é meio fake, hein? Não, mas tá rodando Como assim? excepcionalmente. Explique-se melhor. Como Pra você assim? entender o nível de poder de computação. O teste de gravidez não tem um poder de computação tão alto, né? Não tem nada, mas era o que a gente tinha na época. Então, olha o quanto a gente evoluiu, né? De poder, tanto gráfico quanto de computação para gerar todos os algoritmos que a gente precisa, para desenvolver e fazer rodar tudo que a gente quer ao mesmo tempo. Porque um jogo hoje, você pega, ele é vivo, né? Ele é vivo. Teve uma coisa até meio bizarra aí, não vou lembrar exatamente qual o jogo, mas que estava sendo feita a programação das IAs, e uma das IAs se questionou se ela existia ou não. E ela falou assim, mas eu sou real? E era IA no jogo. E aí, o que você faz, né? Será que ela pegou consciência? Será que ela pegou consciência? Começa a se perguntar. Acho que não, mas é assustador. Mas talvez daqui a alguns anos, décadas, talvez anos, isso aconteça. Vai começar a ter umas discussões interessantes sobre certeza. isso, né? A academia tá fervendo. Nossa Senhora. Os cabelos. Eu abri aqui falando dos jogos AAA e dos jogos indie. Queria que vocês contassem, pra quem não sabe, qual é a diferença de um pro outro, o impacto deles. Orçamento, né? Então, cada A desse é uma coisa, né? Um desses As é o orçamento, é o dinheiro. O outro A é o tempo e o outro A é a capacidade técnica. Então, o que é o AAA? É quando você tem muito dinheiro, muito tempo e uma tremenda capacidade técnica. Então... Você tem tudo. Tudo. Então, essa é o GTA, é o Fortnite... É que eu gosto de falar que basicamente se unir no primeiro A, no primeiro A, porque com muito dinheiro você consegue por muito tempo manter uma equipe técnica muito boa. Com muito dinheiro. Sem o primeiro A não tem o outro. Basta o primeiro A, basta o primeiro A. Mas aí depende, né? Se você tá num país, às vezes de terceiro mundo, você não tem o último A. Exatamente. Você pode não ter pessoas qualificadas tecnicamente para aquilo. Sim. O indie já é uma pegada mais de... O indie veio de independente. Né? Antigamente você tinha grandes empresas fazendo aqueles jogos e você tinha que consumir aquilo. É como... Hoje um podcast seria uma versão indie da TV, né? Isso, exatamente. Boa exemplo. Seria isso. Boa comparação. Gostei da analogia. Você não tinha nada pra você assistir, você assistiu o que você não queria. Agora você pode assistir aqui o nosso Tecnotalk. Sem esperar meia-noite. Sem esperar meia-noite. Né, na hora que você quiser, quando você quiser, no momento que você quiser. No carro, não pode falar isso. Não pode falar. Só pode ouvir. Então, assim, o indie é isso, né? E uma vantagem é que o indie consegue fazer jogos menores, muitas vezes com o que deseja ser feito. Mais liberdade criativa, porque você não tem um orçamento para seguir, você não tem uma estrutura rígida. Regras tão rígidas em geral. Né? Você tem uma liberdade criativa. O indie ele é capaz de fazer jogo puramente poético, sem
um fim orçamentário por trás. Você Tem vai jogos falir maravilhosos, depois? aliás, Vai, assim. mas você pode. Vai ser bonito, né? Mas tem gente que vive assim. É isso, tem gente É. que gosta. Vai lá. Voltando a falar da inteligência artificial generativa, que você começou a falar aqui, Reinaldo, como é que ela está sendo utilizada no desenvolvimento dos games? Quais são as implicações, tanto para os criadores quanto para os jogadores da IA? O imediato que ela já está sendo utilizada, e até antes mesmo dela ser popularizada, ela já estava nesse caminho, é a parte dos programadores. Sim. A IA generativa, ela é embarcada junto com o ambiente de desenvolvimento, que é onde a gente produz os games, né? Ela auxilia demais. Ela vira como se fosse um copiloto. Aliás, uma das melhores ferramentas se chama Copilot. Ela vira um copiloto, um outro programador sentado do teu lado, lembrando das coisas que normalmente a gente não lembra de cabeça. Porque quando você vai programar, existem milhares de bibliotecas que você pode utilizar, ou algoritmos, coisas que você aprendeu lá na faculdade, lá atrás. Ordenação, algoritmo de resolução, de espalhar o caminho e não sei o quê. E às vezes você não lembra como é que aplicava isso. Você tinha que abrir a internet, Stack Overflow, procura lá, Google. Perde um tempinho. Exato. E enquanto você está produzindo hoje em dia, e se o seu código tiver uma tendência, ele já leu inteiro o teu projeto, ele sabe antecipadamente o que você... Eu ia falar em advance. Ele sabe antecipadamente o que você ia escrever, e ele preenche para você, e você fala, opa, é isso ou não? E aí você vai falando com ele, vai ajustando. Ou seja, a produtividade de um programador hoje, com o IA, e não é só em jogos, mas em jogos imediatamente. Com IA, eu diria que é 5 vezes mais. Tem uma pesquisa feita pelo GitHub, que é o dono do Copilot, que eles fizeram uma medida para ver a eficiência do programador usando ou não usando o Copilot. E era uma coisa assim de 3-1, assim, fazia o papel de 3 programadores. E provavelmente cada vez mais isso vai aumentar. 3-1 vai ser 4-1, 5-1, 10-1. E com menos estresse, esse é o principal. Ou seja, ele termina antes a tarefa dele, ele tá menos estressado, ele precisou procurar menos, ele travou menos na tarefa. Então, assim, ela até humaniza a questão da programação, porque a gente não precisa mais ser máquinas de lembrar, porque o computador ele te lembra isso. Você apenas coloca a lógica e você guia a coisa para onde você quer. A gente vira um piloto de uma aeronave super inteligente. E uma coisa muito legal também é que muitas vezes, sempre que você faz qualquer tipo de software, principalmente jogos, você vai ter os famosos bugs, Sim. que são os erros. Sim. E às vezes você não sabe onde ele tá. Aí ele dá lá, erro na linha 49. Você olha, ele não tem nada escrito na linha 49. Você fala, Normalmente por era anterior. que, velho? Nossa senhora. Aí se estressa, né? Aí você fala, quer como socar assim? aquele negócio, jogar longe. É muito O que comum. tá errado? Às vezes você perde dias. Né? O programador lá assim, fala, meu Deus, a equipe tá precisando de prazo. Tem que chamar um artista consultor externo. E agora a IA te ajuda. Eu até gosto eu vislumbro uma certa tradução. A programação ela é muito difícil para algumas pessoas, né? Envolve lógica, envolve coisa, e nem todo mundo tem a sua inteligência maior voltada para lógica. Sim. Às vezes tem para linguística. Então, se você... vamos pegar português e matemática. Né? Tinha gente que odiava matemática, mas adorava português. E você usa muita matemática na programação, muita lógica, etc e tal. Agora o cara que adora português, ele vai conseguir, porque ele vai se comunicar melhor com a IA. Então ele vai conseguir falar o que ele quer melhor do que o cara que era lógica. Sim. Ele vai falar, Os prompts dele provavelmente serão melhores, os comandos, as perguntas Linguagem que ele vai humana. fazer, os pedidos, é Exatamente. isso. E como entra a XR aí, né? Realidade estendida que mistura mista, virtual, aumentada. Como é que tá mudando de fato a forma como a gente interage com os jogos hoje? Você já deu aqui o exemplo do Apple Vision Pro, mas o que vocês sentem de diferente? O que a gente pode esperar para um futuro próximo? Ainda muita coisa vai acontecer? Sem dúvida. Existem aquelas paradas revolucionárias que a gente sempre tenta se adiantar, né? Que é um investimento de risco também, Sim. né? Agora, prever as ondas, isso, né? prever as ondas, exatamente. Eu estive surfando na onda do iPhone, né? Na onda do smartphone.
E deu certo. Agora, qual é a próxima onda? O VR, ele já ameaçou várias vezes ser a próxima onda. Primeira veio com aquelas televisões tridimensionais, que a galera pegava o óculos e colocava, nada. Depois veio a primeira geração de óculos Rift, quando ainda nem era da Meta, nada também. Aí agora HTC o HTC Vive, que era super gigante. Cardboard, pra você enfiar o celular. Cardboard. Esse aí ainda fez um sucesso de popularização, né? Porque todo mundo pegou na mão. Né? Dava pra fazer com papelão. A Samsung dava, né? O acessório para você encaixar o celular, tinha muita coisa dessa. Depois, agora o MetaQuest 2, o 3, que o 3, sim, ele tem uma pegada de computação espacial, ele também tem ancoragem. E o da Apple com essa ancoragem precisa, absolutamente precisa, e tem os truques ali que ele também tem dentro do óculos. Por quê? A gente tem um grande problema na realidade aumentada, estendida, realidade virtual, que é a questão de conforto, né? Que é aquele negócio pesado na sua cabeça, mas além disso, quando você está imerso no ambiente 3D, e o mundo 3D não é exatamente como o mundo físico. Tipo, essa mesa talvez não esteja na mesma altura, e essas coisas bugam o nosso cérebro. E isso traz um desconforto, traz um enjoo. Sick motion. Mas o Apple Vision Pro, ele é pesado, ele é uma coisa ainda, acho que lá pra frente eles vão conseguir melhorar isso. Não, sim, tudo na vida é a base comparativa, mas mesmo assim, esse hoje não é a coisa mais confortável do mundo pra você. Vocês vão discordar de mim. Ele ganha em lugares e perde em outro. Por quê? Ônus e bônus. Qual que é o grande legal dele? Por dentro... Depois de meia hora aquilo ali... Isso. Por dentro dele, ele tem um ajuste de pupila. E não é nem o sensor que você olha e clica, que já é legal demais. Mas todo mundo tem a diferença entre os olhos diferente. Ou seja, os meus olhos têm uma diferença, o seu tem outra. Sim, sim. Né? Tem essa diferença de profundidade e tudo mais. Nele, ele tem um motor, micromotor, que ajusta a lente em tempo real. Isso traz um conforto inigualável. Sim, mas aí isso você diz pra coisa do enjoo, pra isso. Não pro peso. Não, é que assim, se você comparar, por exemplo... Tentaram botar a bateria separada, não adiantou. Mas agora talvez... É sensacional, é inacreditável, é incrível, mas tô falando aí... Ainda falta, né? Ainda falta, mas agora ainda falta. Tá vindo aquelas baterias ainda falta. Que vai durar aí uns 30 anos, a perspectiva deles. Né, que são umas baterias bem interessantes que estão para chegar no mercado. Isso vai economizar um baita peso. Fala pra BYD isso daí. Eles não estão interessados. Coitado. Não, mas tá sendo bem interessante. O problema vai ser daqui 30 anos o que fazer com elas, porque elas vão gerar um lixo bem, bem esquisito. Mas vai viabilizar essa parte. Se a gente pegar o projeto inicial... lá atrás, de 1900 e Guaraná com rolha ainda, a ideia... Tudo isso saiu de uma ideia militar também, onde você tinha uma lente de contato que no campo de batalha, o meu soldado conseguia enxergar o soldado invisível já com métricas que me ajudasse a me defender, né? E avançar o perímetro. Essa era a ideia. Então, ela vai ser o fim. Ela vai ser o fim. Né? Se em algum momento tudo der certo, a gente não morrer pela IA, o mundo não explodir. Não vai. Tô brincando, porque tem uma galera que acha que vai, né? A gente vai chegar nesse nível. E isso é interessante porque o que acontece? Antes a gente tinha a realidade aumentada, que era o celular, o famoso Pokémon GO, né? Que você abria a câmera e aparecia o desenho do bichinho. Nem interagia com o ambiente. Não era nem de verdade uma realidade aumentada. Por GPS, né? Isso aí começou, né, com algumas coisinhas a mais, você conseguiu começar a identificar os planos horizontais. Aí começaram as ancoragens. Agora você já consegue ver os verticais, que já melhora, você já cria um ambiente 3D e assim por diante. Pra você ter uma ideia, fui vice-líder de pesquisa na Marinha. E lá a gente estudava as ameaças eletromagnéticas, principalmente provenientes do Sol. Então, beleza. Né? A gente descobriu que a cada 300 anos tinha 95% de chance do Sol fazer uma ejeção de massa coronal perfeita que atingia a Terra e acabava com toda a tecnologia. Basicamente é isso. A última vez que aconteceu, a gente tinha telégrafo.
E se acontecesse hoje? Uau. Imagina, você tá lá no avião, né? Só pra você entender, é mais ou menos assim, seu computador... Ou seja, tá melhor não ser fly-by-wire. É. Vamos voar de Boeing, é isso? que tá falando, então. A ideia é o seguinte, seu computador tá desligado, rolou esse negócio, o seu computador vai queimar mesmo com ele desligado. Ele não importa ele tá na tomada ou não, porque é uma pancada, né, violenta, perfeita na Terra. E curiosamente, né, no Brasil, a gente tem uma anomalia chamada Anomalia do Atlântico Sul, onde o foco mais vulnerável da Terra está em cima de São Paulo, né? Então, imagina, São Paulo sem tecnologia é igual ao Brasil do que? Medieval, né? Só que não existia nenhuma política pública para isso. Nada. Com a realidade aumentada, que foi por isso, inclusive, que eu fui chamado para participar, porque você fala, por que um cara de jogos foi chamado pela Marinha para estudar isso daí? A gente fez uma simulação em realidade aumentada, apresentou para Brasília, e aí eles conseguiram entender o que poderia acontecer e criaram um Plano Nacional de Segurança da Infraestrutura Crítica. Então, às vezes a gente olha esses gadgets, essas tecnologias, só para o entretenimento, para o jogo, mas isso vai ajudar em muitas coisas, em inúmeras coisas. Acho que muito mais coisa do que as pessoas podem imaginar. Medicina. Hoje. Sim. Né? A gente tá falando... Cirurgia virtual. Exatamente, né? Imagina. E até chegar em possíveis curas de doenças que Sem hoje em dúvida. dia são incuráveis. Aquela- Veremos isso muito em breve. Exato. Exatamente. Então você vai Manipular o traduzir DNA. tudo aquilo que é esquisito pra você, porque hoje em dia tem várias coisas que são esquisitas pra você. Não importa, você é um baita economista, beleza, medicina é esquisito pra você. Ah, você é um puta médico, beleza. Você vai ser esquisito em alguma outra área, em arquitetura, Uhum. né? É só você tentar criar um móvel de marcenaria. Pede para um programador fazer um móvel de marcenaria para colocar no canto da sua sala. Você já vai entrar em Eu sei desespero. Você sabe fazer? Quantos você errou, né? Se tivesse uma tecnologia que te ajudasse, já te desse o plano, medidas, você pega já... Esse é o plano, manda num software que já existe aí algumas madeireiras que cortam exatamente para você, entrega já com tudo para você montar, acabou. Vem, né? vem cortadinho a laser, Vem né? cortadinho, com tudo, pra você encaixar tudo certinho. Cara, eu comprei um nicho lá uma vez, não veio o manual, eu fiquei um dia pra fazer um nicho. Pô, eu faço um game em horas. Como é que eu fico um como dia assim? pra fazer um nicho? Eu dou aula, inteligência artificial, essa madeira não me responde. Agora, como é que fica a questão da acessibilidade nos games? Quais são os principais desafios que vocês enxergam hoje? E também a questão dos vieses de dados, os bias, como a gente fala, como isso pode afetar a experiência do jogador? Olha, o legal é os dois respirando ao mesmo tempo, né? Essa daí foi difícil, essa daí foi complexa. Bom, acessibilidade nos jogos. Não foi a IA que fez as minhas perguntas, tá? Dá pra perceber. Que fique claro. Dá pra perceber, a gente sabe quando foi a IA. Os alunos sabem que a gente sabe. Bom, acessibilidade com os jogos. Os jogos, eles podem facilitar muito a questão de acessibilidade. Por uma questão de... por exemplo, a gente tem alguns jogos que foram feitos com pessoas que não enxergam como foco principal. E isso é a coisa mais impressionante, porque normalmente os jogos são experiências visuais, sobretudo. Porém, por conta da inovação tecnológica, a gente tem algumas evoluções nas engines que trazem, por exemplo, sonorização 3D. O que significa isso? Significa que com um par estéreo, né, eu consigo saber se o som vem de lá ou de cá. Essa técnica pode ser usar som binaural, surround, entre outras. E com essas coisas você consegue criar, por exemplo, jogos onde o áudio guia você para um espaço tridimensional, sem enxergar esse espaço. Você modela, na verdade, em 3D e tudo, coloca os desafios e uma pessoa que não enxerga joga. É uma coisa completamente interessante. Assim, a indústria de jogos digitais, ela fomenta muito a tecnologia de diversos setores. Principalmente os setores que utilizam algum tipo de computação gráfica. Por isso que ela é basicamente visual. Mas não só. Ela também incentiva muito a indústria que trabalha com dispositivos de entrada. Por exemplo, joystick, mouse, teclado, microfone. Esses microfones
baratearam muito por conta dos streamers, por conta dos jogos, o pessoal jogando, que começaram a fazer isso. Então, antes era muito caro, esses microfones cardioides, né? E eles ficaram acessíveis. A placa gráfica, o poder computacional que uma placa gráfica te dá, ela permitiu que uma indústria inteira de dinheiro virtual, né, dos bitcoins da vida, crescesse. Porque você precisa de muito poder computacional para processar aquilo. E os dispositivos de entrada estão nisso aí também, porque o joystick que a gente usa, aquele potenciômetro que vai nele, aquele botão, aquele formato dele, essa tecnologia vai depois para dispositivos que facilitam o uso de outras pessoas. Por exemplo, caixa eletrônico, aqueles botões que estão no caixa eletrônico tem membrana, aquela membrana foi criada no joystick lá do Atari, do Atari não, do NES lá atrás. O Atari é mecânico, de metal. Então, assim, é uma indústria que, por conta de ser uma indústria bilionária, eu acho que trilionária já. Já. Ela empurra vários setores juntos com ela, simulação, aviação também, utiliza muito, educação ciência. Totalmente, ciência. Então, acessibilidade, todas as formas de acessibilidade que utilizam tecnologia, hoje vão acabar bebendo da inovação tecnológica que nasceu nos jogos, com um incentivo, vamos jogar, é um negócio lúdico, né? Vamos jogar pelo jogar. Mas aquilo transforma uma indústria que transforma depois diversos outros setores. Em contrapartida, se a gente pensar em acessibilidade do ponto de vai ser acessível para todo mundo, a resposta é não. Isso vai criar ainda mais uma divisão social. Hoje, quanto que tá um Apple Vision? Então, 3 mil mas dólares. quanto que tá um cardboard? Exatamente. Só que aí é o que tá. Né? 3 mil dólares, eu acho, o Apple Vision Pro, o Apple Vision Pro, né? Um cardboard você faz com papelão, né? Beleza, são experiências totalmente diferentes. Então, é igual com uma TV, nossa, de plasma. Triple A era 10 mil reais. É isso aí. Hoje você não quer uma televisão de plasma. Mas você olha, quer de OLED. Quanto custava uma televisão de plasma 20 anos atrás e quanto custa uma de LCD que é melhor que a de plasma hoje? Exatamente. Todo mundo tem uma televisão de LCD. Só que a tecnologia ela tá avançando numa velocidade hoje muito mais rápida do que essa miniaturização, essa capacidade de absorção da indústria mesmo, de eletroeletrônico, de fazer uma pesquisa para baratear aquilo. Então, a gente está pulando várias etapas na produção de desenvolvimento de eletroeletrônicos. Então, eu não quero mais... Antes eu tinha 10 modelos de TV plasma até chegar na OLED, ou na QLED, ou na LED, que a gente já tinha um vislumbre dessa tecnologia. Hoje não, eu vou falar pra cara, não vou Você esperar. Você vai pular isso. Isso daqui levava 5 anos, no ano que vem já tem um novo. Sim, né? Talvez esse ano. Tratando da Apple, talvez a cada 6 meses. Pois é. Mas se for diminuir o peso, talvez seja excelente essa Mas inovação. Então assim, vão ter coisas que vai ser mais difícil de acessar, mas em algum momento você vai. Hoje, existem muitas coisas que são... até um computador. Se pegar um computador gamer, cara, é caro. E os jogos vão atualizando. Porque os produtores de jogos querem... Não, esse meu gráfico agora vai ficar muito mais foda. Né? Menos do que antes. Vou aumentar, não sei o quê. E aí, se você acompanhar aquilo lá, né... vai envolver uma grana ali. E a questão dos vieses aí, que se fala muito em inteligência artificial generativa, como fica isso dentro dessa indústria de games? Olha, o viés, você está dizendo se a inteligência artificial ela vai tomar o emprego dessa galera? Aqueles viés inconscientes, né? A gente vê, por exemplo, você vai e pede pra... Vou dar um exemplo que a Amy Webb deu agora, futurista, deu no ano passado na XSW, e esse ano ela fez a mesma experiência e deu a mesma resposta. Me dê imagens de CEO de empresas. Só aparece homem branco, middle age, né? Assim, 40 anos. O viés de resposta delas. Exatamente, o viés de resposta. Isso. É isso. Acho que tá melhorando.
Acho que vai melhorar. O problema é o seguinte. Para você treinar os modelos, você precisa de um conteúdo, né? Então você vai lá, pega na internet tudo que a galera tá fazendo e coloca ali. O problema é que esse viés que ela aprendeu, ele já existe na sociedade. Então, o homem branco Ele no só CEO... replica, né? Por que ele tende a fazer isso? Porque ele viu isso. Ele treinou com esses resultados. Então, esse viés, ele é um viés que ele tá deixando claro, mas ele já existe na sociedade. Então, a correção... É um espelho do que existe na sociedade, Exato, na verdade. exato. Se você pegar Entendi. a TAI foi uma das primeiros chatbots de IA mesmo, né, feito lá no passado. Depois, se tiver em casa, dá uma pesquisada nos posts que a TAI fez. A ideia foi o quê? A Microsoft pegou ela e falou assim, vamos jogar essa inteligência artificial que a gente acabou de fazer aqui, ó, bonitinho, modelinho, fofinho, acabou de nascer bebezinho, e vamos colocar num lugar para ela aprender com o público e ver o que ela faz. E a ideia dela era que ela aprendesse com o público e começasse a interagir. Aí eles tiveram a brilhante ideia de colocar onde? No Twitter. Aí eles colocaram no Twitter e em menos de 24 horas, foi... Acho que eu tô mentindo, acho que foram menos de 36 horas, foi entre 20, né? Um pouquinho assim. Ela começou a fazer posts racistas, misóginos, xenofóbicos, etc. E tá uma porrada de coisa. Aí a Microsoft falou assim, meu Deus, vou desligar essa porra. E aí eles... Eu não podia falar palavrão. E aí eles... Você já falou os 3, tudo bem. Sério, pô. Não tem problema. E aí ela falou, você desligado. E aí a Microsoft falou, vou desligar ela. E ela percebeu que ela ia ser desligada, começou a criar protocolos de backup em todos os celulares de contas que ela interagiu. E aí você fala, como assim? E aí ela virou um vírus. E beleza, então o que aconteceu? Ela era uma IA ruim? Não. É que a galera começou a aloprar tanto, a zoar tanto, como se aquilo fosse verdade, e ela é uma criança ingênua que tá ali, pronta, aberta pra aprender tudo. E ela aprendeu e ela começou a replicar. Chega em casa, você tem um filho pequeno, você fala um palavrão, na escola no dia seguinte ele tá repetindo aquilo a cada 20 minutos. A IA aprende como uma criança, Exato, né? só que muito mais rápido. Isso, claro. Né? Imensamente. Então, é até interessante ver a IA tendo esses comportamentos, porque a gente reflete do tipo, será... Isso. Que nós somos assim, nós estamos errados, né? A sociedade é assim. Exatamente. É interessante isso. Então, é que nem o Reinaldo falou, é um espelho. É claro que há mecanismos de mitigação desse problema. Ou seja, você, na sua empresa, que quando você vai fazer o treinamento, você pode passar o conteúdo que você vai treinar por um filtro. Por quê? A ideia, não é assim, a IA vai refletir a sociedade, tá certo, tudo bem. Não. A gente quer corrigir esses males da sociedade. Se a gente deixar uma IA repetindo, ela vai reforçar o problema. Sim. Então, a gente põe um filtro, mitiga esses problemas para que aos poucos a gente também melhore como sociedade. Então, a IA, ela entra também nesse ponto de ser um agente de melhoria Transformação, social. né? E a tendência das pessoas usarem cada vez mais a IA para auxiliar tudo. Então, como a IA vai estar no seu dia a dia, ela sendo uma agência de transformação para o bem, ela, obviamente, muda a sociedade inteira. Então, o viés que hoje a gente percebe, a partir do momento que a gente corrige esse viés, ela corrige a sociedade de volta. Sim. É um ciclo. Né? Pra você ter ideia... É interessante isso que você tá falando. A gente tem IAs, né, começando a entrar com ações contra comportamentos, né, de assédio. Né? Então, assim, cara, olha isso, que legal. A IA tá te ensinando. Toma esse processo aqui. Tem muita gente Mas você também... amanhã, azar seu. Aí vira até aquela questão que você falou lá no começo da humanização. Exato. É muito interessante isso. Exato. A IA, às vezes, ela te ensina que determinadas coisas estão erradas sem você perceber que você está aprendendo. Por exemplo, você pede para ela fazer um texto de uma conversa qualquer com alguma pessoa e você fala assim, ó, reescreve isso aqui. E você escreve de uma forma agressiva porque para você esse é o jeito de ser feito. E aí ela vai e reescreve aquilo de uma maneira tão diferente que você fala, mas é assim o certo? Ou seja, a pessoa ela acaba tendo noções de boas maneiras com uma ferramenta robótica. É muito incrível isso.
É muito incrível. Gente, eu poderia passar aqui o dia inteiro conversando com vocês. É uma delícia, de verdade. Mas muito obrigada. Só pra gente terminar rapidinho aqui. Quero ouvir de cada um de vocês. Vocês vislumbram com muito otimismo o futuro do que vem aí pela frente, nessa área toda de games e tecnologia como um todo? Olha, eu vou te dizer que no ensino médio, faz um tempo, quando eu brincava com um dos meus melhores amigos aí, que por um tempo foi até meu sócio, e a gente falava assim, cara, a gente nasceu tarde demais pra, né, viver ali as fantasias da Idade Média e cedo demais para explorar as fantasias da era espacial. Aí eu vi tudo isso acontecendo agora e falei, caramba, nasci na data certa. Maravilhoso. Transição, né? A geração da transição, que é o que tá se falando agora. Somos todos dessa geração da transição, né? Vai Entre sair, o mundo que a gente conhecia e o mundo que a gente desconhece. Conheceremos em breve. Vai Gente, ser muito louco. Vai ser. Já tá sendo, né? Muito obrigada, é um prazer gigante mesmo receber vocês aqui. Obrigada de verdade. Passou voando, né? Voa, pelo menos pra mim. Espero que pra vocês também. Achei que tinha acabado de começar. Bom, como eu falei, a gente podia ficar aqui durante muito tempo conversando com eles. Quero agradecer mais uma vez a você que está aqui com a gente, participando de tudo. Como você sabe, você pode manda mensagem pra gente, essa troca que a gente pode fazer pelas redes sociais, até me sugerindo entrevistados para estarem nessa bancada do Tecnotalk comigo. É sempre um prazer enorme, uma excelente semana para vocês. E antes da despedida, você sabe, deixa seu like aqui, se você ainda não deixou, aproveita, compartilha nosso conteúdo. Graças a você, o Tecnotalk está crescendo e a gente quer cada vez mais que vocês estejam aqui com a gente, nas novidades que nós trazemos nesse canal. Espero que vocês estejam curtindo, mandem dicas então e conversem comigo. Beijo, até a próxima semana. Muito obrigada, gente. Valeu. Prazerzão. Obrigado.